Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Bom, por mais que a gente não imagine, esses conceitos estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós colocamos alguns alimentos na geladeira, o nosso objetivo é diminuir a velocidade de decomposição deles e, consequentemente, aumentar sua durabilidade. Outro exemplo aqui é o processo de descoloração dos cabelos. Né? As meninas aí que têm um hábito de fazer, sabem que a gente usa alguns papéis, algumas vezes o secador, porque o aumento da temperatura favorece com que esse processo tenha uma velocidade maior, mais rápida. Né? Então, a todo momento, a gente reduz a velocidade de alguns processos ou a gente acelera. Mas quais são os fatores que vão interferir nessa velocidade? Nós estudaremos 4. São eles: superfície de contato, temperatura, concentração e catalisador. Bom, superfície de contato está relacionado ao tamanho. Tá? Quanto menor o tamanho do material, significa que ele tem uma maior superfície de contato. Então, quando a gente aumenta a superfície de contato, consequentemente, a gente possibilita uma maior frequência de colisões entre os reagentes, né? Isso vai ser favorecido. Consequentemente, eu tenho uma maior probabilidade de que essas colisões sejam efetivas. E isso promove, então, uma maior velocidade da reação química. Bom, vamos aos exemplos. A gente ouve constantemente que a gente deve mastigar bem os alimentos para favorecer o processo de digestão. Por quê? Quanto mais se mastiga, menores serão os alimentos, né? Serão os pedaços dos alimentos. Consequentemente, maior será o contato desse alimento com o nosso suco gástrico. Então, esse processo de digestão ele vai ser favorecido, ele vai ser mais rápido. Outro exemplo que aparece muito, né, nas questões que envolvem esse conteúdo é a parte da dissolução dos comprimidos antiácidos. Quem tem o hábito de tomar, hoje já percebe que no mercado a gente tem ele em pó ou tem ele na forma de comprimido. Ele em pó significa que ele tem uma maior superfície de contato, porque ele tem tamanhos menores. Então, ele vai se dissolver muito mais rapidamente na água. Pensem o seguinte, a água consegue abraçar, tocar de forma mais efetiva e de forma mais rápida todos os átomos, todas as moléculas que estão ali dentro daquele comprimido. Daquele comprimido, não, me desculpem, daquele pó de antiácido, né? Já quando a gente utiliza o comprimido, essa dissolução vai ser um pouco mais lenta, porque a água vai começar a dissolver aquelas moléculas, aquelas partículas que estão do lado externo do comprimido, e ele vai demorar um pouquinho para chegar naquelas que estão na parte interior, né? Por isso que o comprimido ele vai diminuindo aos poucos de tamanho. Tá? Então, superfície de contato está relacionado ao tamanho. Quanto menor o tamanho, maior superfície de contato, maior velocidade. Bom, um outro fator é a temperatura. Na minha opinião, esse é um dos mais fáceis da gente identificar nas atividades, tá? Bom, a definição de temperatura é que ela é o grau de agitação das moléculas, né? Então, se eu tenho um aumento da temperatura, consequentemente, eu tenho uma maior energia cinética, que é esse grau de agitação, de movimento, né? Consequentemente, eu vou ter mais colisões com energia suficiente, elas vão ter muita energia. E isso possibilita, então, mais colisões efetivas. Se nós temos mais colisões efetivas, significa, então, que nós temos uma maior velocidade da reação química. Bom, como exemplo aqui, volto no exemplo da geladeira. Se eu coloco um alimento dentro da geladeira, significa que nós estamos diminuindo a temperatura. Se nós diminuímos a temperatura, significa que eu tenho menor energia cinética, então menos colisões, com menos energia, então a gente vai diminuir a velocidade, no caso aí de decomposição.
Do lado direito, a gente tem o oposto, que é o exemplo de uma panela de pressão. No caso da panela de pressão, quanto maior a pressão, significa que nós temos mais temperatura no interior desse recipiente. Então, se eu tenho uma maior temperatura, significa que eu vou ter mais choques, né, entre esse alimento e a água, com mais energia, então mais colisão efetiva, maior velocidade da reação química. Então, é por isso que um alimento, comparando, né, um alimento cozinhando numa panela de pressão e numa panela sem ser de pressão, aquele alimento na panela de pressão ele vai ser cozinhado, cozido muito mais rapidamente. Bom, mais um fator, terceiro fator, concentração. Concentração está associada à quantidade, tá? Quanto maior a concentração dos meus reagentes, significa que eu tenho mais colisões. Se eu tenho mais colisões, mais probabilidade dela ser efetiva, dela ter energia suficiente, então maior vai ser a velocidade da reação química. Bom, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Suponha que você vai numa festa e que essa festa esteja vazia, né, com poucas pessoas, então ela tem pequena concentração. Então você tem pouca probabilidade de se esbarrar, de se colidir com alguém. Agora imagina que você vá numa festa, num show lotado, né? Então ali você já tem uma alta aglomeração, alta concentração. Então você tem muito mais probabilidades de ter contato, de ter colisão física, né, com as pessoas. Então ali é potencializado a ter uma maior velocidade de reação química, tá? Então é uma analogia, uma comparação. Quanto maior concentração, maior velocidade. Menor concentração, menor velocidade. Bom, exemplos aqui. Essa primeira imagem é só uma imagem que mostra para vocês algumas substâncias, né, sendo aí representadas em diferentes cores. No primeiro recipiente do lado esquerdo, menor concentração. Então, observem, né, que o espaço é o mesmo. Então, ali essas moléculas vão se movimentar, mas como está baixa a concentração, elas podem se movimentar e ter poucas colisões entre elas, né? Já no da direita, nós temos uma concentração maior. Então, a probabilidade de que haja choques ali, ela é aumentada. No cantinho aqui inferior, eu trouxe para vocês uma imagem de um exemplo do nosso cotidiano. Aí são exemplos de água oxigenada. Quando a gente vai comprar água oxigenada, tem lá, ó, 10 volumes, 20, 30, 40. Esse volume significa concentração, tá? Essa de 10 volumes é a de menor concentração, enquanto a de 40 é a de maior concentração. Então, por exemplo, quem tem um hábito de descolorir, se quer descolorir rápido, vai lá na de 40, na de 30, porque se usar a de 20 vai demorar muito, porque a concentração dela é baixa, tá? Então, no nosso dia a dia, isso também está muito envolvido, tá? Em produtos aí que a gente compra. Bom, o último fator é o fator catalisador. Bom, o uso de catalisador, ele é muito frequente, principalmente industrialmente, tá? E ele vai funcionar da seguinte forma. Um catalisador, ele vai prever, né, um caminho diferente para a sua reação química. E esse novo caminho vai ter uma menor energia de ativação, tá? Então, cuidado, tá, meninos? O catalisador, ele atua diminuindo a energia de ativação, que é aquela energia que é fornecida para você iniciar a reação química. Um outro detalhe é que o catalisador não é consumido durante a reação química, ele é regenerado. Tem muitos exemplos, atividades, exercícios que falam do uso de metal, platina, já é uma dica para vocês, tá? As principais questões que trabalham com catalisador vão trazer gráficos, e geralmente são gráficos com duas curvas, justamente para frisar para nós esse chamado novo caminho.
Observem aqui nesse gráfico que nós temos uma curva em preto, que ela é a curva mais alta. Então, significa que, ó, que esse EA que está em preto tem uma energia grande, né? Já aqui em azul, observem que vocês têm uma curva, só que agora menor, né? Então, se vocês forem calcular aqui, essa energia de ativação vai ser menor numericamente também. Então, sempre que vocês pegarem um gráfico com duas curvas, aquela curva menor significa o emprego de catalisador. Então, esse caminho tem uma menor energia. Bom, as questões de catalisador, às vezes, eles falam muito de algumas enzimas, né? É comum eles falarem da enzima catalase, que é presente no sangue, e que ela acelera a decomposição da água oxigenada. Então, se você tiver um machucadinho e colocar água oxigenada, você vai observar rapidamente a formação de bolhas, né? Porque aí essa enzima do nosso sangue está acelerando esse processo de decomposição. É comum também aparecer questões onde ele fale da batata, porque a batata também tem uma enzima que é capaz de acelerar essa decomposição.